Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio. Estamos aqui diretamente da oitava Mostra BID, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, literalmente aqui próximo à feira. Temos aqui a feira ao fundo. Montamos aqui um estúdio para ter a oportunidade de entrevistar palestrantes, autoridades e convidados especiais. E o convidado de hoje não é diferente. Temos aqui o apoio de empresas como a Tag Dynamics, a CBC, que é líder mundial em munições, o Brix Protections, a Rendes, a Digitro, a editora Última Rácio, que nos auxiliaram a montar esse estúdio, porque tem um custo, obviamente, e a gente agradece muito, porque o nosso objetivo é transmitir conteúdo, informação de qualidade sobre as ciências policiais, segurança pública e áreas correlatas, e é por isso que a gente tem a oportunidade aqui de receber nos estúdios da Última Rácio, diretamente da oitava Mostra BID, o nosso querido amigo Major Miller, que até pelo nome vocês já vão fazer uma correlação. Major Miller eu já conheço há um bom tempo, ele tem um trabalho importantíssimo de representação e de assessoria parlamentar no Congresso Nacional, e os senhores vão poder conhecer um pouco mais desse importante serviço desempenhado por inúmeros oficiais e praças do Brasil inteiro que estão aqui em Brasília representando as suas instituições, porque é muito importante e tem feito entregas muito importantes para o segmento da segurança pública. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, né? Obrigado a todos que nos acompanham. Para nós é uma satisfação estar aqui acompanhando mais uma vez o trabalho do senhor, que o senhor faz, todos que estão prestigiando, né? E nesse contexto que nós estamos aqui, de uma feira, né, não só nacional, mas internacional, vemos aqui pessoas de vários países, e a oportunidade de mostrar que o Brasil também é referência, né? Referência em segurança pública, referência em empresas nacionais nossas, como o senhor citou, estão inclusive apoiando aqui o programa. Então estamos aqui à disposição para poder colaborar, é sempre uma honra. E, Mila, é interessante nessa feira que a gente tem observado a presença cada vez maior das forças de segurança e também das empresas que atendem o segmento da segurança pública. A gente percebe já equipamentos mais direcionados para a atividade policial, não é aquele equipamento que era para uso militar em tempo de guerra, mas que adaptável à realidade do policial. Então, por quê? Porque o mercado está entendendo que os profissionais de segurança pública precisam de equipamento de qualidade e também sabem que precisam vender, né? E nada melhor do que vender para as forças policiais. E isso a gente percebe nos estandes, a gente percebe, inclusive, em um evento paralelo que está tendo na Mostra BID, que é um evento, um seminário voltado à inovação e tecnologia na área da segurança pública, com importantes palestrantes e também com empresas do setor muito atuantes no segmento da segurança pública, né, Mila? Exatamente. Inclusive, algumas empresas que nós conversamos aqui, eles foram mostrando aqui alguns modelos, até de capacete, e até por isso são empresas de fora. Eu estava até perguntando para eles qual tinha sido a origem, né, desse estudo, desse capacete que eles tinham feito, balístico, e achando que seria ligado às Forças Armadas. Eles falaram que não, isso aqui foi feito para a segurança pública, para a Interessante, carreira policial. legal, Então, né? assim, às vezes vem aqui para um evento desse de defesa, aí acham, não, isso aqui é só exército, só marinha, só aeronáutica, mas não, eles também têm um foco para a polícia. Então vale a pena apoiar, conhecer. E o que nós estamos falando aqui nada mais é do que salvar vidas, né? Nós tivemos uma ocorrência ano passado com o nosso Comando de Operações de Divisa, que é uma das unidades especializadas, Sim, eu onde acompanho no Instagram, viu? Os caras exatamente, o trabalham COD pra faz, caramba, quem viu? está comandando inclusive lá, o Major Bravo da minha turma, a gente deixa a saudação, e o COD, e numa operação inclusive contra integrantes do PCC, que estavam vindo para Goiás, interceptaram ali na região de divisa, houve uma intensa troca de tiros com armas longas dos dois lados, e nós tivemos ali um tenente que foi alvejado na cabeça, Sim, né, e acabou que o equipamento que ele estava usando de proteção evitou com que ele viesse a óbito, mas ele até achava ali, tem até as fotos que correram na internet, sim, ele com a cabeça acompanhamos. sangrando ali, o tenente, achando que tinha passado de raspão. A hora que foi para o hospital, viu que a bala ainda estava alojada na cabeça dele. Inchou, teve que fazer uma cirurgia e, graças a Deus, se recuperou, casou esse ano, tá bem, mas foi até um susto que tomou ali. E equipamentos que nós vimos aqui hoje não só evitam que a bala tivesse transfixado, entrado na cabeça dele, como até o próprio choque, que às vezes o projétil não penetra, não causa acidente fatal, mas
o próprio choque que causa ali causa um dano O impacto, permanente né? no policial pelo próprio impacto. E aqui nós estamos vendo tecnologias que evitam isso completamente, o que as polícias na Europa utilizam e que ainda não chegou na América do Sul. Então, eventos como esse permitem, inclusive, isso, que a gente possa salvar a vida de quem está salvando a vida da sociedade. Emília, olha que interessante, né? São tecnologias gestadas em países em que a violência não é tão intensa como no Brasil. Se você for ver como um policial num morro carioca ou num local de declive, adentrando ao terreno, como a cabeça dele fica exposta. E hoje, infelizmente, a gente tem até já um cuidado, a maioria das polícias já usam, né, uma proteção balística no colete, mas pouquíssimos operadores têm a oportunidade de utilizar um capacete de proteção e num caso como esse que você bem citou, né, às vezes é o divisor entre a morte e a vida de um policial, né, de um Exatamente. profissional, de um pai de família e que está combatendo o crime, saindo de casa, deixando sua família para proteger a sociedade e nada mais justo do que o Estado investir na proteção desse profissional, né. E essa empresa da Alemanha, né, a gente estava conversando com eles ali, e no primeiro momento o foco, né, eu até conversei com eles, pô, estão pensando na questão do BOP, choque, né, naturalmente a gente imaginando esse tipo de produto. E eles falaram que inclusive lá, não só as unidades especializadas, mas que cada viatura de patrulhamento ordinária possui um equipamento desse, que se o policial ele se deparar, mesmo não sendo a rotina, mas ele se deparar, ele consegue, e é um equipamento que ele ajusta muito rápido, se coloca na cabeça, pé, então, assim, e cada equipe tem isso. Então, que a gente consiga evoluir cada vez mais nesse sentido de valorizar aqueles que estão protegendo a sociedade. Porque se aquele que protege a sociedade também não é protegido, como que o Estado vai garantir uma verdadeira segurança pública? É uma mudança cultural, né, cara? Ele tem que fazer uma mudança cultural e parte a partir de questionamentos e experiências que a gente vê em eventos como esse que estamos aqui. E Miller, dentro dessa perspectiva, a gente fala da valorização das assessorias parlamentares. A gente acompanha aqui no Distrito Federal, até por estarem aqui, e são co-irmãs que, obviamente, têm um ponto de contato com a Polícia Militar. A Polícia Militar também tem a sua assessoria parlamentar, que tem um importante contributo de acompanhar, sobretudo pelo fato da Polícia Militar, toda alteração legislativa ter que passar pelo Congresso, então acompanhar o trâmite não só daquelas legislações que têm um impacto direto na atividade policial, mas também aquelas que indiretamente podem impactar a segurança pública. Então é isso, e você vai poder falar, até porque é um grande especialista, poder falar um pouco desse trabalho cotidiano das assessorias parlamentares, até porque às vezes o colega, e eu imagino, aqui no DF já há essa discriminação, entre aspas, né, essas narrativas que são criadas. Eu imagino o colega que está lá de São Paulo, Rio Grande do Norte, Ceará, que está aqui em Brasília, numa assessoria parlamentar, fazendo esse trabalho que é importante, e às vezes o colega acha que você está na boa, né, está lá junto com os políticos, e na verdade trabalha muito, porque eu acompanho aqui os nossos colegas, né, Major Graziella, né, que ficou muito tempo nesse trabalho, e pô, é punk, viu? Né, o pessoal não tem dimensão, mas eu falo até antes de próprio ingressar na carreira policial, né, sou aspirante em 2010, mas antes de ingressar ali, quando ainda como civil, trabalhando ainda ali em 2007, eu com o Coronel Paz de Lira de São Paulo, que era deputado federal, e eu lembro que o deputado ele pegou a relatoria de um projeto da Comissão de Segurança Pública sobre segurança privada. E aí ele falou assim, William, vê o que que tem para ajuda para esse relatório, era uma regulamentação do Estatuto de Segurança Privada. Aí eu peguei e fui pesquisar no site da Câmara todos os projetos que tinham para pegar ideias para elaborar o projeto do deputado. E sempre nós, pessoal na ponta da linha, que às vezes nem imagina. E na Câmara não estava achando nada de relevante. Aí na hora eu senti o estado, falei, pô, será que no Senado tem? Aí joguei no Senado, pesquisa, aí achei um projeto lá que regulamentava a segurança privada. Comecei a ler o projeto. Lá no artigo 42, ou seja, lá já no avançado do projeto, tratava ali que era crime do policial, da ativa ou da reserva, mesmo os policiais que tinham para nossos veteranos, que atuaram na área de segurança privada. E estávamos num período que o governo não ia vetar um projeto como esse, e o STF também não ia barrar. Depois devido que nós estamos acompanhando. E quando eu fui olhar esse projeto, ele já estava sendo aprovado na Câmara, ele já tinha sido aprovado. Eu fui ver o dia que ele foi aprovado, foi numa quinta-feira, aquelas votações, ó, os concordam com maneiras como estão aprovados, com a casa já esvaziada, a assessoria está lá, mas os deputados cada um no seu estado, a casa já esvaziada, aprovou, passou nas comissões da Câmara, passou no plenário da Câmara, estava passando na CCJ, já estava na última etapa, que era o plenário do Senado. Dali, já ia para a sanção presidencial.
Aí quem estava com esse projeto como relator era o senador Jaime, do Mato Grosso. Eu fui lá no Coronel Milha, fui lá no meu pai e falei, olha, o senhor viu esse projeto aqui? Não tinha visto. Fomos nas outras assessorias da PMDF, na época até Capitão Graziella. Ó, viram esse projeto aqui? Não tinha visto. Porque esse é um universo aqui, né, de mais de 3.000 projetos que acompanham. É humanamente quase impossível, por isso que a gente está integrando cada vez mais assessorias a poder monitorar, que é uma demanda que não para, todo dia atualizando, chegando processos novos. E esse daí tinha passado. E aí nós juntamos as assessorias, as associações, que é importante que o parlamentar ele vê número, vê votos, a hora de falar assim, olha, Representatividade. retira esse projeto, muda esse daqui, e nós conseguimos tirar o projeto, retirar esse trecho, e veja, eu na época do civil, fazendo relatoria para um deputado, e quantos militares nossos, Brasil afora, não iam ser atingidos se essa lei tivesse sido aprovada. Uma coisa é questão administrativa, tá fazendo bico, tal, mas criminalizar, ser crime o militar, que para ir, detalhe, nem TCO não caberia, que começava com 4 anos a pena. Então, tornar crime o militar, e não só o da ativa, o militar que, pô, é veterano nosso, está na reserva, crime. Pô, quem que quer afastar os militares? Quem quer perseguir os militares? E o projeto tinha sido aprovado. Então, se a gente não acompanha o que está acontecendo no Congresso, é o dia a dia, o ganha-pão dos nossos policiais que está ali sendo atingido, e muita gente não tem a dimensão do que é isso. Então, por isso que é importante iniciativas como essa, programas como esse, senhor, já parabenizando, que é para fazer chegar na ponta ali, o pessoal ver, opa, quem está lá não está abrindo porta para político, está cuidando, como dizia nosso saudoso senador Major Olímpio, né? Que toda vez que ele chegava no gabinete dele, a gente estava ali reunidos, Grande referência. da PM, ele chegava e falava, ô senador, desculpa, estamos usando a sala do senhor aqui. Ele, não, fica. Vocês estão cuidando da pensão da minha viúva. E acabou que foi isso que aconteceu mesmo, né? Que ele veio a falecer de Covid, ninguém esperava. A grande perda para todas as polícias militares. Exato. E até hoje, quem for visitar lá o Senado vai ver, presidente de honra da Comissão de Segurança Pública, está lá a foto do nosso saudoso senador Major Olímpio. Falou, vocês estão cuidando da pensão da nossa viúva. Então é isso, senhores, que as assessorias parlamentares das polícias militares do Brasil fazem em Brasília. Cuidam da pensão das nossas viúvas, nossos filhos. Então são os direitos e garantias. Se nós não cuidarmos aqui de quem cuida, e não adianta, e pela própria Constituição, senhores, normas gerais, além da questão penal, processual penal, normas gerais de garantias passa pela União, passa pelo governo federal. Então, se nós não tivermos representação e trabalharmos aqui, não vai adiantar nada o trabalho que é feito no Estado, nas assembleias. Então, é isso que é importante, a gente tem que despertar cada vez mais. Quem não faz parte de alguma associação, né, estimular, se filie, porque aqui não adianta chegar isoladamente a pedir para o político retirar um ponto que arrebenta o nosso policial, que acaba com o bico do policial, que torna crime, se não tiver voz representativa. Se falar assim, não, é o coronel sozinho, é o major sozinho, é o sargento sozinho, falar, não, eu estou aqui, eu represento uma associação com tantos mil associados, é isso que dá voz, é isso que permite que quem está aqui possa defender os senhores que estão na ponta da linha. E Milley, você falou sobre essa necessidade do policial militar se associar, obviamente também dos nossos colegas do Corpo de Bombeiros militares, em virtude da vedação constitucional de sindicalização. Então é por intermédio dessas associações que os militares podem se associar visando melhorar a qualidade de vida do seu trabalho, que é isso que a gente fala, não é só a questão salarial. E isso em todas as corporações, a gente percebe oficiais de praças, eles não conseguem enxergar o valor das suas instituições, dessas instituições representativas, às vezes por má gestão, também por culpa nossa, dos nossos gestores, dos oficiais, das praças que estão à frente dessas associações, querem às vezes se perpetuar, né, no poder, por alguns benefícios, mas de um modo geral, nós militares, a forma legal, constitucional, ética, de nos se fazer representar e participar do processo político é através das associações. Então, precisamos valorizá-las. Outro grande papel das assessorias parlamentares também fazer essa integração associativa. Nós temos a FENEM, diversas outras entidades que tentam congregar e apoiar. Temos os clubes dos oficiais e outras caixas, né, assistenciais, como aqui no DF, temos a CAB, a Coronel Maria Costa, que tem feito um trabalho exemplar de assistência a todos. Então, é muito importante você relevar isso, Milley, porque às vezes a gente percebe que muitos se aproveitam dessas associações, até com interesses políticos, muitos políticos se aproveitam das associações
de forma inoportuna e, às vezes, as más gestões afastam os associados, né? Eu sou sócio da a nossa querida Azof, inclusive mando um grande abraço ao nosso coronel Leonardo, que hoje é o presidente, tem feito um importante papel à frente da nossa Azof, e às vezes a gente indaga um colega, e aí você, hoje mesmo eu indaguei 3 oficiais que estavam aqui, se eles eram sócios da Azof, por conta de uma postagem que a gente tinha feito, e nenhum deles era sócio. E às vezes a gente pergunta por que não foi o caso desses 3, às vezes eu falo, pô, mas em gestões passadas me senti representado. Então, a gente precisa entender que há essas dificuldades, há essas falhas, há gestões, mas nem por isso a gente pode abandonar as nossas instituições. São pessoas que devotam seu tempo, continuam a exercer suas funções, deixando de estar com os familiares, deixando de estar descansando, para estar representando a categoria. São muito criticados, porque são, mas vivem um processo contínuo de acompanhar também, de ombrear com as assessorias parlamentares, visando a defesa dos nossos policiais, né, meu amigo? Perfeitamente. Mas o que o senhor falou, como você mesmo colocou, existe já uma política que os senhores conhecem, o militar tem uma série de restrições, e até por isso, quando a gente fala de garantir direitos mínimos como paridade, integralidade, é uma prova de que não estamos falando aqui de regalias, sabe, de benesses que são feitas que só nós temos, né, e que, infelizmente, é isso que tem acontecido, sendo divulgado erroneamente para a sociedade. E cabe a nós desmentirmos isso. E não tem nenhuma forma melhor de organizarmos essa nossa força, que se como militares, nós não caminhamos juntos, senhores. Eu lembro do curso de choque, né, que eu tinha feito lá em São Paulo, e teve uma atividade lá pelas 3 horas da manhã, que falou assim: ó, agora para terminar aqui, vão dar uma volta aqui no Batalhão Humaitá. Batalhão Humaitá, o terceiro de choque lá de São Paulo. E aí dá uma volta aqui. O pessoal foi todo mundo correndo a volta, sei que todo mundo para chegar rápido. Aí por quem corria mais, chegava primeiro lá. Aí falou: não, de novo, de novo, de novo. E só parou quando todo mundo aprendeu a chegar junto. Quem tava carregando a caixa-choque ali, chegar junto. Quando todo mundo chegou e falou assim: agora vocês entenderam. E é isso que nós temos que levar, não só num curso de choque, unidade especializada, mas para a vida. Se nós quisermos ter força, a gente tem que caminhar junto. E o instrumento para caminhar junto é a associação, não tem jeito. Na hora de fazer uma abordagem, na hora de fazer uma defesa institucional, na hora de mostrar que a nossa paridade e integralidade, que vai ficar para a nossa viúva, como bem falava o saudoso senador Major Olímpio, é pela associação que esse caminho ele é feito. Nós podemos concordar, podemos discordar, mas a maturidade que nós precisamos culturalmente desenvolver, desde o nosso aluno oficial, o nosso aluno soldado, desde a academia, da formação, já aprender a importância, já se vincular a uma entidade ali. É isso que nós precisamos amadurecer. E se não concorda com a gestão que está sendo feita, pô, vamos trabalhar, não é também ficar criando agora cada hora uma associação nova, vamos fazer, pelo contrário, junta forças, monta uma chapa, organiza e faz um trabalho como deve ser feito. Então, assim, a gente tem que procurar superar isso, porque se nós não superarmos, infelizmente o crime se une, quem não presta se une, e se nós nos afastarmos da política por repudiarmos o que é feito, nós mesmos vamos sofrer as consequências, porque quem não presta aí que vai tomar conta mais ainda. E existe essa força que vem trabalhando há muitos anos para mostrar que a nossa paridade e integralidade são privilégios discrepantes, e o que nós temos que mostrar aqui não é. No debate da própria reforma da Previdência, sistema de proteção social, os parlamentares mostraram dados, porque em 30 anos, o que nosso pessoal trabalha, o senhor sabe, nós não sabe, equivale a mais de 45 anos do civil comum. Que privilégio que tem nisso? Não tem convocação, não tem horário, não tem garantia de descanso de folga, não tem direito de sindicalizar, não tem fundo de garantia para o tempo de serviço, não tem nada disso. Então, se analisarmos o que nos falta, se nós não nos juntarmos, fortalecermos nossas associações, a gente vai perder ainda mais o resto e aí só vai sobrar o ônus. Prefeito Miller, privilégios? Vem para a PM. Meu amigo, Miller, cara, eu não posso deixar de te entrevistar sem falar do seu pai, Coronel Miller. Eu já te conhecia lá atrás, te conheço conversando com você, entrevistando agora. A gente percebe a qualidade, o conteúdo, você brilha os olhos no trabalho que você faz. E, obviamente, você herdou isso do seu pai, porque, cara, o seu pai é uma grande referência das polícias militares, muito respeitado, Coronel Miller, um combatente
24 horas/7, até hoje, um grande defensor das forças policiais, e eu fico muito honrado, cara, de conhecer seu pai. Já entrevistei o seu pai, não pessoalmente, nós tivemos a oportunidade de fazer uma live, mas eu tenho a oportunidade aqui de entrevistar e perceber, cara, que pé de laranja não dá limão. Cara, conversando com você, eu tenho a nítida impressão que eu estou aqui com o Coronel Miller, cara, porque ele conseguiu passar para você essa paixão que ele tem pela Polícia Militar e pela defesa do policial militar. Cara, parabéns pela caminhada. Eu fico muito feliz de você ter vindo aqui, de poder conversar com você. Infelizmente o tempo é curto, mas eu espero conversar de forma mais alongada sobre tudo aquilo que você falou aqui, meu velho. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, né? Agradeço a todos que nos acompanharam. E a mensagem final que fica é isso, né? Vamos trabalhar juntos, sabe? Que essa é a nossa força. Se nós não nos unirmos, só vai restar o ônus do militarismo para nós, e nós temos que garantir não só os nossos direitos e garantias, nossos diretamente, mas também das nossas viúvas, dos nossos filhos, falando das próximas gerações. E o senhor falou da FENEM, a FENEM tem um lema muito bonito, que é protegendo e servindo aqueles que protegem e servem a sociedade. É por essa cultura que nós devemos cada vez mais trabalhar. Obrigado, meu irmão. Obrigado, comandante. Esse foi mais um grande episódio do nosso podcast Opinião Segura, aqui diretamente da 8ª Mostra BID, no Centro de Convenções de Brasília. Um forte abraço a todos e até o próximo Opinião Segura.